Essa imagem aqui mostra a parte central do seu encéfalo. O que a gente vai ver aqui e destacar são os ventrículos do encéfalo. Os ventrículos são espaços dentro do seu encéfalo onde contém o líquido cerebroespinal, ou chamado líquor, ou ainda também conhecido como líquido cefalorraquidiano. Você vai ouvir essas três denominações na literatura, mas a referência que eu uso, ela usa o termo mais atualizado, que é líquido cerebroespinal, ok? Então, aqui no encéfalo a gente tem 4 ventrículos. Os 2 primeiros são os ventrículos laterais. Ó, então aqui a cabeça, e aí bem lá no miolo, ventrículo lateral esquerdo, ok? Essa parte toda aqui. Ventrículo lateral direito, certo? São espaços dentro do encéfalo. Então, os 2 primeiros ventrículos, os laterais, direito e esquerdo. O terceiro ventrículo é esse aqui, selecionado. Ele fica bem no meio do tálamo, ok? Então, só lembrando a anatomia do tálamo, ele é formado pelo epitálamo, hipotálamo e tálamo, ok? Então, na ordem, né, de cima para baixo, epitálamo, tálamo e hipotálamo. Então, no meio dessa estrutura fica essa estrutura aqui, ó, que é o ventrículo de número 3, terceiro ventrículo, ok? E aí, o terceiro ventrículo, um pouco mais abaixo, tem o quarto ventrículo. Ó, todos eles têm uma comunicação para que haja a vazão do líquido cerebroespinal, ok? Então, aqui é o aqueduto do quarto ventrículo e aqui é o quarto ventrículo, certo? Então, são 4 ventrículos, os 2 laterais, o terceiro, que é o ventrículo central, fica no meio do tálamo, e o quarto ventrículo, que é esse aqui, um pouco menor, ele fica anterior ao cerebelo, certo? Então, como eu já falei, dentro dele circula um líquido cerebroespinal, que em conjunto com as meninges, ele serve para proteger o encéfalo de traumas mecânicos, ok? Como se fosse um amortecedor ali do seu encéfalo, certo? Então, dentro desses ventrículos tem líquido cerebroespinal, que é produzido por uma estrutura chamada de plexo corioide, que é essa estrutura aqui, em forma de corrente, em vermelho. Estão vendo? Então, essa estrutura aqui, ó, em forma de corrente, que atravessa tanto os ventrículos laterais quanto o terceiro ventrículo, elas produzem, através de células especializadas, esse líquido cerebroespinal. Aqui no quarto ventrículo também tem esse plexo corioide, com essas células especializadas, apesar de não estar destacado aqui, tá bom? Mas em todos os ventrículos tem esse plexo corioide, ok? Que forma o líquido cerebroespinal, certo? Aproximadamente 400 ml a 500 ml de líquido cerebroespinal é produzido por dia no ser humano, certo? E a drenagem desse líquido é feita pelo sistema venoso. Assim como o sistema venoso também drena sangue, drena linfa, ele também drena o líquido cerebroespinal. Mas isso é tema para outra aula, ok? Então tá aqui, os 4 ventrículos demonstrados.